Então, questão 4. O comportamento das doenças e dos agravos à saúde em uma população é estudado segundo indicadores básicos, dentre os quais figura a prevalência. Então, prevalência é a O. Então, o que a gente quer achar? Lembra daquela notaçãozinha que a gente fez lá no começo? N igual a I, N mais A igual a P. Então, a prevalência são os casos novos mais os casos antigos. E é isso que a gente vai procurar nas questões. Letra A. Rapidez com que a qual casos novos se desenvolvem. Então, a prevalência, ela não se desenvolve, tá? A prevalência, ela é uma medida estática, ela é como se fosse uma fotografia, num momento fixo, ok? Então, ela não se desenvolve. E ela não são casos, só os casos novos. São os casos novos, mais os casos antigos. Então, essa questão está falsa. Letra B. Proporção de indivíduos não doentes no período do estudo da doença. Tá? Isso aí, obviamente, não é, porque a prevalência são os doentes novos mais os doentes antigos, dividido pela população. Então, também está falso. Letra C. Proporção de casos de uma doença transmissível que se desenvolvem como resultado de contato com o caso primário. Aí, tem duas coisas que não tem nada a ver com prevalência. Primeiro, se desenvolvem. Já falei lá na letra A que a prevalência é um dado fixo, né? De um dado momento fixo. Então, ele não se desenvolve. E quando você cita um caso primário, geralmente isso é uma taxa de ataque secundário, tá? Então, quando ele cita um caso primário, que são casos que vieram de casos primários, isso aí remete à taxa de ataque secundário, que também não tem nada a ver com prevalência. Na letra D, número de casos novos que ocorrem em uma população conhecida em um período específico de tempo. Isso aí é taxa de incidência, né? Que são os casos novos naquele período. Então, isso aí também não é prevalência. Letra E. Número de ocorrências de uma doença em uma população conhecida em um tempo determinado, sem distinção entre casos novos e antigos. Ok. Então, olha o que está falando. O tempo é determinado, ele não transcorre, ele é fixo, e não tem distinção entre casos novos e antigos. Ou seja, todos os casos vão ser contados, os novos e antigos. Tá? Então, essa questão está verdadeira. Então, vamos fazer uma breve revisão sobre prevalência. Assim como a incidência, ela é uma taxa de morbidade, tá? Ao contrário da incidência, ela tem um caráter estático, ou seja, fixo num dado momento. Então, vamos pensar. Existe uma fazenda com o gado. Então, você vai lá e fez um filminho daquele gado durante uma semana, você filmou ele. Então, você viu que um ficou doente, o outro melhorou, o outro já estava doente desde antes do filme. Isso é a incidência, tá? Então, é um filminho de uma semana. Aí, você chegou lá e tirou uma foto, tá? A foto é a prevalência. É tudo que estava doente só naquele momento, tá? É estático. É uma foto da dada população num determinado período. Beleza? Então, mais outro item sobre prevalência. Ela é mais adequada para doenças crônicas, né? Porque são doenças que demoram um tempo maior, então, e ela inclui casos novos e antigos. Então, a gente precisa disso, tá? Então, para doenças crônicas, é melhor que seja a prevalência. E ela é adequada para estudos seccionais. Então, a gente tem basicamente dois tipos de estudo. Aqueles que acompanham o indivíduo durante o tempo e tem aqueles que pegam só um determinado momento. Então, a prevalência é para aqueles estudos que pegam só um determinado momento. Também conhecidos como os estudos transversais ou de prevalência, né? Nos quais não há um segmento dos indivíduos no tempo, tá? Você pega só aquele dado daquele momento. Então, questão 5. A taxa de mortalidade é obtida através da razão entre o número de... Anota lá no cantinho, né? Grifa mortalidade. Você lembra que mortalidade é a morte sobre a população, ok? Anota lá no cantinho rapidinho. E aí a gente vai procurar. Letra A. Mortes e o número de animais doentes. Aí seria a taxa de letalidade. O que é letalidade? São os animais que morreram
sobre os animais que ficaram doentes, né? Então, as bancas, elas tentam confundir, trocando os conceitos, tá? Então, não confundir o conceito de letalidade com o de mortalidade. Falando mais uma vez. Mortalidade é a morte sobre a população e letalidade é a morte sobre os doentes, ok? Então, letra A, falso. Letra B, mortes fetais e o número de nascidos vivos. Aí, ele está falando de um coeficiente de mortalidade específico, né? Que é uma mortalidade fetal. Então, é um tipo de taxa de mortalidade. Mas o enunciado não especifica se ele está pedindo um tipo de taxa de mortalidade. Por enquanto, ela está falsa. Vamos procurar uma mais completa, ok? Letra C. Mortes na população durante um determinado período e a soma de todos os indivíduos durante o período de risco de morte. Resumo, é a morte sobre a população total no período, ok? Então, está verdadeiro. Ela estendeu um pouco mais a frase para ficar um pouco mais difícil, mas basicamente o que ela diz é isso. É a morte e a população total no período. Verdadeiro. E essas mortes, elas podem ser, em geral, né, uma taxa de mortalidade qualquer, em geral, todas as mortes, ou ela pode ser uma mortalidade específica, como tinha falado na questão B. Como o enunciado não pediu uma específica, a gente vai pela geral, que seria a letra C. Tá? Tá verdadeiro. Letra D. Animais doentes e o total do número de animais. Aí seria a taxa de prevalência, né? Que são todos os animais doentes, os novos e os antigos, sobre o número total de animais. Então, tá falso. Letra E. Indivíduos que morreram durante um período e o número de indivíduos da população no início desse período. Aí, pessoal, é uma pegadinha. Por quê? Na hora que ele fala no início desse período, ele descarta o número do restante do período, né? Então, você pode ter começado com 10 animais e terminado com 50. Então, fica errado, tá? Então, se ele tivesse falado no meio do período, ou na média aritmética desse período, ou então do início mais o final dividido por 2, aí estaria certo. Mas como ele pôs só no início, é pegadinha, tá falso. Ok? Agora nós vamos passar para as questões 6 e 7, que é sobre estrutura epidemiológica. Muito recorrente em concurso, caiu muito na prova de 2001, tá? Você tem que ficar atento à tríade ecológica, que é o agente, hospedeiro e ambiente, que é a estrutura epidemiológica, e os conceitos neles e fatores relacionados, tá bom? Questão 6. Fonte, PAC-TC-PB 2010. Os métodos epidemiológicos, em sua fase analítica, consistem em decompor os complexos fenômenos que determinam a frequência das enfermidades em uma população. Classicamente, o desequilíbrio na tríade hospedeiro, agente e ambiente tem importância no aparecimento e na evolução dos processos epidêmicos. Sobre esse assunto, julgue falsos ou verdadeiros os itens a seguir. Aí, gente, o enunciado é grande. Então, o que nós vamos fazer? Grifar. Tríade, hospedeiro, agente e ambiente, que é o assunto que ele quer abordar. Ok? Então, tá. Número 1. Processo epidêmico. Os agentes podem ser de natureza física, química ou biológica. Então, eu já tinha falado isso, que realmente os agentes podem ser de 3 tipos, químico, físico ou biológico. Verdadeiro. Número 2. Os agentes físicos e químicos atuam de forma mais ou menos direta, portanto, são pouco dependentes do sistema ecológico em que se encontra o hospedeiro. Essa está verdadeira, né? Eu já tinha falado que eles atuam de forma mais direta e ele não necessita tanto da ecologia da tríade para sua ação, né? Já o biológico precisa, porque ele precisa de fazer todo um ciclo naquela cadeia. Então, o biológico tem forma indireta ou lenta, e o químico e o físico têm forma direta e rápida. Número 3. A manifestação do agente biológico é imediata, não sendo necessário cumprir um ciclo no hospedeiro para revelar a sua ocorrência. Então, eu acabei de falar justamente o contrário.
né? Então, o agente biológico, a ação dele não é imediata, ele precisa fazer um ciclo. Então, essa questão está falsa. Número 4. A identificação ou isolamento do agente biológico em uma região pode não significar a ocorrência de casos clínicos da enfermidade por ele provocada. Tá verdadeiro, né? Não necessariamente você tendo aquele agente no ambiente, você vai ter a doença. Por exemplo, se você não tiver um vetor para infectar, você não vai conseguir ter aquela doença desenvolvida, né? Então, é necessário vários fatores para aquele agente biológico conseguir desencadear uma doença. Então, essa questão está verdadeira. 5. A identificação ou isolamento do agente biológico em uma região pode não significar a ocorrência de casos clínicos da enfermidade por ele provocada. Então, eu acabei de falar sobre isso, né? O agente está lá não significa que há uma enfermidade naqueles animais, beleza? Então, a simples presença dele não leva à ocorrência da doença. É necessário vários fatores, né? Características ambientais, de hospedeiro, de vetor, para que a doença possa se manifestar. Então, gente, na questão 6, a letra B é a correta. Somente a afirmativa 3 é falsa. Então, vamos fazer uma revisão rapidinha de estrutura epidemiológica, né? Qual que é a diferença entre patogenicidade e virulência? Então, patogenicidade é a capacidade do agente em causar a doença. Ou ele é patogênico ou ele não é patogênico. Não tem graus de patogenicidade, ok? Ou ele é patogênico ou ele não é patogênico. Já a virulência, ela te dá o grau da patogenicidade, ou seja, o grau de gravidade da doença. Então, a virulência é o grau da patogenicidade. Então, ele é patogênico e é muito virulento. Então, ele é muito severo, né? Então, não há agente pouco ou muito patogênico. Ou ele é patogênico ou não, e ele pode ter baixa ou alta virulência. Também é importante o conceito de antigenicidade, porque a gente confunde muito. Antigenicidade é a capacidade do agente induzir formação de anticorpo e não de antígeno. Antígeno, gente, tem que lembrar que é o próprio agente, é o antígeno, tá? E o anticorpo é o que o corpo produz. Então, a antigenicidade é a capacidade que o agente tem de fazer com que o nosso corpo produza anticorpos, ok? Questão 7. O conjunto formado pelos fatores vinculados ao ambiente, ao agente etiológico e ao hospedeiro, que a gente acabou de falar que é a tríade, tem funcionamento sistêmico. Isto é, sempre que um destes componentes sofrer alguma alteração, esta repercutirá e atingirá os demais, num processo em que o sistema busca um novo equilíbrio. Tal conjunto corresponde a: letra A, tríade causal epidemiológica. Verdadeiro, a gente acabou de ver isso. Outro nome dado para isso, para a gente saber, é tríade de Lavelle e Clark, tá? Que é o conjunto de interações entre os fatores associados ao ambiente, agente e hospedeiro. Outra forma de ser chamado também é estrutura epidemiológica. Então, lembrar desses nomes: tríade causal, tríade de Lavelle e Clark e estrutura epidemiológica. São todos sinônimos. Letra B. História natural da doença. Isso aí são as fases da doença, né? Do início ao fim. Pode ser inicial, patológica, pré-clínica, clínica, pós-patogênese. E ela também pode ser chamada de horizonte clínico. Então, história natural da doença é igual ao horizonte clínico, tá? Então, é falso. Letra C. Ecossistema da enfermidade. Isso aí a gente sabe que não tem nada a ver, né? O ecossistema é o ambiente, é uma das partes da tríade. Letra D. Processo epidêmico. Processo epidêmico é quando há uma ocorrência da doença acima do esperado, ou seja, uma epidemia, tá? E é o oposto de endemia, que eu já falei em outras questões, que é a ocorrência da doença nos limites esperados. Então, processo epidêmico é igual a epidemia. Então, tá falso.